Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre os crocodilianos, ou seja, sobre os jacarés, os crocodilos e os gaviais. Resolvi fazer um vídeo só para todos eles porque as representações simbólicas e arquetípicas desses animais têm um significado muito similar. A gente não consegue muitas vezes separar uma coisa da outra nas lendas, nos mitos, dos folclores que a gente tem ao redor do mundo, a não ser que seja um folclore bem restrito a uma área, e a gente sabe que naquela área só tem crocodilo, ou que em tal área só tem jacaré. Mas, de qualquer forma, o significado de tudo isso, no nosso inconsciente coletivo, é bem parecido, então faz sentido a gente juntar esses animais num vídeo só. Meu nome é Cássia Bar, sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas e em comportamento animal, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. E bem, quem que é esse tal de gavial que eu citei aqui, né? Porque ele é bem desconhecido, porque de fato ele ocorre só na Índia, ali no Sudeste Asiático, e é tipo um jacaré, entre aspas, que não é um jacaré, é o gavial, né? Com um focinho muito fininho, ele é super esquisito, coitadinho, mas ele tem esse focinho bem fininho, porque na verdade ele se alimenta só de peixes, né? De animais menores. Ele não tem muita força na mandíbula como os grandes jacarés ou os grandes crocodilos. E bem, jacarés e crocodilos, claro, tem diferenças na dentição, tem diferenças nas patas. Aqui no Brasil, a gente tem 6 espécies de crocodilianos, todos são jacarés. Os jacarés podem ser também chamados de aligatores ou de caimãs, tá? Então a gente não tem nenhum crocodilo aqui. A gente tem aqui o maior de todos os jacarés, que é o jacaré-açu, que pode chegar a até 5 metros de comprimento, é um bichão bem grande, que pode até caçar onça pintada. Se bem que às vezes a onça que caça ele, né? Porque ali entre os dois, o predador de topo e o outro predador de topo ali, a briga é boa. Mas, enfim, é gigantesco. Só não é o maior do mundo, porque o maior do mundo mesmo vive ali na Oceania, ali no Oceano Índico, e eu disse oceano mesmo, porque é o jacaré, o crocodilo, esse é crocodilo. O crocodilo de água salgada. Ele pode chegar a até 7 metros de comprimento. E assim, eu falei do jacaré-açu de 5 metros, desse crocodilo de 7 metros, mas isso é uma média, tá? Do que se sabe. Existem histórias por aí de que as pessoas encontraram animais até muito maiores do que isso, mas vamos ficar aqui no mais seguro, né? Os machos são maiores que as fêmeas, então esses bem gigantões que eu tô falando são os machos, geralmente, né? Nessas espécies de crocodilianos é assim. Ele não é que ele habita os mares, é que ele pode nadar no mar, ele pode se locomover por água bem salgada, mas ele não é uma espécie marinha, tá? Bem longe disso. Ele simplesmente consegue viver nesses ambientes como mar ou águas muito salobras, manguezais e etc. E é claro que tinha que ser na Austrália, né, gente? Porque o lugarzinho pra ter uns bichos, assim, tipo, aterrorizantes, né? Você tá lá tomando banhinho, seu banhinho no marzinho, pode vir simplesmente um crocodilo de 7 metros, ou talvez um tubarão branco, ou talvez uma água-viva, uma das mais perigosas do mundo. Que lugarzinho, né? Mas brincadeira, à parte, né? Embora seja verdade, esse realmente é o maior crocodilo que a gente tem. E aqui no Brasil a gente tem também o menor deles, né? Ou um dos menores, né? Que é justamente o jacaré anão, também chamado de jacaré-paguá. Estes animais, eles estão entre os répteis mais antigos, né? Que ainda estão vivos nesse planeta. Eles têm toda essa simbologia de um animal que consegue atravessar eras, mais ou menos com o mesmo corpo, vamos dizer assim, né? Com a mesma estrutura física. Existe uma ideia aí que a gente precisa prestar atenção, porque as pessoas não costumam associar esse animal à inteligência, né? De fato, ele tem um cérebro pequeno, isso é uma realidade. Ele é um réptil, né, que não é um mamífero ou uma ave, que a gente costuma associar a animais muito inteligentes, mas a gente tem que admitir que há milhões de anos esse bicho está sobrevivendo. Então, ele está fazendo algo muito bem feito,
porque ele não precisou nem mudar muito a estrutura física dele, né? Então, primeira coisa que a gente vai notar aí como uma característica simbólica, metafórica desses animais é a longevidade e a capacidade de se manter por muito tempo, literalmente milhões de anos, vivendo muito do que bem, né? Então, muita resistência que a gente vai pensar de uma maneira simbólica, o que ele pode representar, uma resistência não só física, mas uma resistência emocional, uma resistência de você conseguir realmente passar por tudo que você tem que passar, por várias provas, por várias coisas diferentes. Imagina o quanto que essa Terra já não mudou, né? Geologicamente falando. Imagina por tudo que ele passou, por todas essas mudanças climáticas que ele passou, por terremotos, por meteoritos, por todo tipo de catástrofe que essa Terra já passou, e esse bicho tá aí. Então, ele tem muita resistência. Resistência é uma palavra importante para esse animal. Outra coisa interessante também nesses animais é que, se vocês forem perceber, quando eles estão na água, você consegue ver, como se fosse uma linha realmente horizontal, né, mais ou menos horizontal, que eles estão com o focinho para fora, o olho para fora, e também a parte que tem o aparelho auditivo deles para fora. Em uma linha só, né, diferente da gente, né, se a gente fizer isso, a orelha vai para baixo, o olho vai para baixo, não consegue fazer muito bem. Eles ficam como uma linha só. Por quê? Porque eles estão protegidos embaixo da água, e estão vendo tudo o que está acontecendo ali, não só vendo, mas ouvindo, né, sentindo os cheiros. Eles têm um olfato bastante apurado, né, eles são muito sensíveis, eles conseguem sentir as vibrações ali na água também. Então, são animais que têm um grande controle do seu ambiente. Eles são animais que, claro, vão ser muito ligados tanto ao elemento água quanto ao elemento terra, com certeza absoluta. Esses são os elementos mais importantes desse animal. Ele nada muitíssimo bem e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele também anda muito bem sobre a terra. Então, a gente vai ter essa questão do elemento terra, né, que eu já falei em muitos vídeos aqui. A terra é a nossa mãe, ela é simbolicamente ligada àquela que dá os frutos, a comida, a prosperidade, a proteção para nós, né, que é esse elemento, e as águas, esse elemento que é sempre ligado às emoções, né. Então, a gente vai ter essas características simbólicas nesses animais. Como eu falei, eles são animais que caçam, são predadores, né? Os grandões são certamente predadores de topo, né? Embora às vezes eles se metam com outros predadores de topo, e aí a briga é boa, mas na beira d'água geralmente ele ganha, né? Principalmente se for um crocodilo grande, um jacaré-açu. Como que eles caçam? Depende da espécie. Por exemplo, o gavial, que eu falei para vocês, tem um focinho muito pequeno, muito estreito, né? Pequeno não, ele é longo, mas estreito. Ele vai caçar peixes, ele tem uma outra estratégia, ele sacode os peixes lá e tal. Mas, de modo geral, né, as espécies vão fazer um ataque de emboscada. Então, elas vão ficar lá na água, na beira d'água, camufladas, escondidas, né? Só com o olhinho, narizinho para fora ali, né? Aquela cena clássica. E aí vai chegar o animal lá perto e eles vão rapidamente saltar sobre esse animal, puxar esse animal para a água, afogar a presa. A ideia é essa porque, apesar deles terem uma mordida muito poderosa, muito forte, dentre as mais fortes da natureza mesmo, em termos de potência, os dentes deles não são feitos para rasgar. A mandíbula dele é feita para ele abocanhar e mandar para dentro. Ele não mastiga e não consegue rasgar a carne se a carne for muito dura. Então, o que ele faz? É comum, vocês talvez também já tenham visto isso, ele pega a presa e ele gira, ele dá o que se chama na biologia de giro da morte. Ele gira essa presa na água para fazer com que ela se afogue e tal, né? E aí, ele pode, se a presa tiver a pele muito dura para ele não conseguir rasgar, ele pega essa presa, ele guarda essa presa em algum lugar, espera apodrecer, para a carne ficar mais mole, e aí ele come, né?
A maioria deles caça sozinha, mas o crocodilo do Nilo, por exemplo, caça em grupo. Caça, inclusive, animais bem grandes, né? Então, por exemplo, nessa caçada em grupo pode chegar uma zebra perto da água e aí o crocodilo do Nilo dá o bote, né? Pega a zebra, arrasta ela para a água. Um crocodilo pode segurar essa presa enquanto os outros fazem essa rotação aí para afogar a presa. É bem poderoso, tá, gente? Não tem como a gente falar de jacaré, de crocodilo, sem falar de poder, sem falar de força, sem falar de ação, sem falar de estratégia, né? Porque quem caça de emboscada precisa de muita estratégia. Mais uma vez vou dizer para vocês, a gente não imagina esses animais como animais inteligentes, geralmente, na nossa psique humana, no nosso inconsciente coletivo, mas é necessário, sim, uma grande estratégia muito boa para você ter sucesso, né, na caça, independente de você ser grande, porque afinal de contas, os animais que você está caçando também são inteligentes, né? São mamíferos, por exemplo, zebras, né? São animais inteligentes, não estão ali de bobeira, né? Então, ele tem, sim, todo um cuidado de fazer estratégia, de ficar camuflado, de esperar a presa chegar, de esperar o momento certo, né? Vai juntando todas essas informações para a gente formar aqui a nossa imagem simbólica desse animal, né? Então, não é um cara doidão que, apesar de ser muito forte, vai lá e faz o que quer. Não. É aquele que vai pensar, que vai planejar, que vai esperar o objetivo dele chegar no ponto certo, na hora certa, para poder agir, tá bom? Tem essa metáfora aí. O crocodilo do Nilo, ele caça na água, como eu acabei de explicar, como a maioria deles, né? A maioria deles não se alimenta na água, vai se alimentar fora d'água, mas algumas espécies, como o crocodilo do Nilo, podem também caçar na terra, né? Eu falei para vocês que não é... A gente acha que eles são bobinhos na terra, não são bobinhos, não. O crocodilo do Nilo pode até galopar na terra, tá? Bichinho rápido, pode caçar na terra. A cerca de 50 metros do lago, ele pode estar lá escondido à noite. A maior parte das caças terrestres são feitas à noite. Ele fica ali perto de uma trilha, por exemplo, e ó, já era, né? Então, um animal que vai se valer de dois âmbitos que, simbolicamente, no nosso inconsciente coletivo, são âmbitos mais do receptivo, do mistério, a gente diria do feminino, né? Embora hoje existam muitas linhas de pensamento que já não gostam mais que a gente separe o yin e yang, por exemplo, o solar e a noite, como masculino e feminino. Eu já falei isso muitas vezes aqui, mas hoje em dia, cada vez mais, as pessoas os estudiosos estão querendo que esses termos masculino e feminino não sejam mais citados dessa forma para a gente não ficar preso. Porque eu já falei muitas vezes aqui, não tem nada a ver com gênero, é energia feminina e energia masculina, mas para evitar, né, que as pessoas entendam errado, está sendo mais dito o ativo, que seria aquele que vai fazer a ação no mundo, que vai, por exemplo, no caso do jacaré, a hora que ele ataca, a hora que ele faz, a hora que ele morde, a hora que ele rasga, esse seria o ativo. Agora, a hora que ele está lá esperando, que ele está planejando, que ele está recebendo a presa, esperando a hora certa, esse seria o receptivo, tá? Então, a noite e a água são âmbitos mais do receptivo, do mistério, e são âmbitos ligados ao nosso inconsciente. Enquanto o nosso consciente, a nossa lucidez, é ligada ao dia, porque a gente enxerga tudo, né? Nós humanos enxergamos muito bem de dia, mas à noite não. A noite é ligada ao inconsciente, porque a gente também não sabe de tudo que está no nosso inconsciente. O nosso inconsciente pode ser uma surpresa, que pode ser muito boa, ou que pode ser um lugar onde estão guardados todos os nossos traumas e a gente vai lidar com aquilo. Então, a gente tem medo, às vezes, de entrar no nosso inconsciente, como a gente tem medo de entrar na noite, porque a gente não sabe com que a gente vai lidar, né? Esse animal, então, está muito ligado a estes dois âmbitos. Então, ele tem tanto essa parte da força, né, do yang, em vez de falar masculino, vamos falar yang, né? E do yin, que seria a noite e as águas.
eu falei que são também ligados à terra e são animais que não regulam a sua temperatura, que são répteis. Lembra? Eu já falei algumas vezes disso aqui. E muitos de vocês sabem que os répteis têm sangue frio. Então, eles precisam do sol para se aquecer, tá? Ele precisa tanto de um local frio, porque ele não controla a sua temperatura, então, se ele ficar o tempo todo no sol, como qualquer réptil, ele vai se hiperaquecer, como de um lugar quente, porque se ele ficar o tempo todo no frio, ele vai passar mal de frio. Então, ele fala muito de equilíbrio pra gente, o que é muito interessante, né? Porque a gente tá falando de um animal que a gente vê como um animal muito selvagem, muito primitivo, né? Muito feroz, né? A gente não pensa que é um animal ligado ao equilíbrio, mas na realidade todos os répteis são, porque eles precisam disso. Sem equilíbrio eles não conseguem viver. Eles precisam se equilibrar. Eles não regulam sua temperatura. Se eles não se equilibrarem com o ambiente deles, eles morrem. E isso dá bastante coisa pra gente pensar, né? Em termos simbólicos. Enfim, na Terra, que é a nossa mãe, que nos dá tudo, é que eles vão fazer os ninhos, que eles vão fazer essa termorregulação, vão receber o calor do sol, ou vão se esfriar na sombra, né? A maioria deles vai viver em regiões tropicais, regiões baixas, né, não muito altas, de altitudes acima de 1.000 metros, mas existem sim aqueles que vivem em altas altitudes e em locais mais frios. Na América do Norte, também na China, existem crocodilianos que vivem em locais que congelam as águas. E, inacreditavelmente, eles vão viver nesses locais e vão fazer algo que se parece com hibernação quando fica muito frio, que se chama, no caso dos répteis, brumação. Então, a gente vai ver nesses locais que os animais eles ficam embaixo da camada de gelo, eles deixam só o focinho para fora, assim, ficam congelados ali no lago, eles baixam sua temperatura corporal ali para a mesma temperatura do ambiente, baixam os batimentos cardíacos, baixam o metabolismo e ficam lá sem comer. Eles não precisam se encher de comida antes como um animal que vai hibernar, tá? Para passar o inverno, eles não precisam disso. E eles passam o inverno congelados e depois descongelam. Então, olha só como esse animal se adapta a qualquer coisa. É dia, é noite, é gelo, é quente, qualquer alimento, qualquer animal pode ser uma presa para eles, né? Basta observar o ambiente, esperar o momento e aproveitar o momento e se adaptar a qualquer coisa que apareça e ele se adapta. E ele é um réptil, né? Então é bastante incrível que ele passe o tempo dele quase congelado, né? Contando que ele não controla a temperatura corporal. Então ele sabe também lidar com a frieza da água, que a gente pode imaginar em termos metafóricos, que é uma frieza emocional, sabe lidar com as águas quentes, que a gente pode, né, imaginar que seja um sentimento mais gostoso, a gente fala que tem quentinho no coração, né, a água é ligada a isso. Então veja que animal interessante, né, você não dava nada por ele, né, olha só. É bastante incrível essa capacidade de adaptação dele mesmo. Além de tudo isso, ele é um animal que precisa comer muito pouco, porque o metabolismo dele tem uma taxa bem baixa, uma taxa metabólica baixa. O que quer dizer isso? Ele não precisa ficar ingerindo um monte de caloria. Então, se ele pega uma presa grande, ele pode passar meses sem comer numa boa. Inclusive, os jacarezinhos, quando nascem, pode passar, inclusive, vários dias sem comer e numa boa. Olha só como esse animal se adapta a tudo ele se adapta, até a falta de comida ele se adapta. Bem, vocês já devem imaginar, né, pela ferocidade desses animais, que eles sejam territorialistas, eles são, sim, territorialistas, né? Então, os machos, eles vão defender os seus territórios, muitas espécies vão defender os territórios das fêmeas, que eles vão buscar cortejar. O comportamento de cortejo é diferente entre as espécies, né? Existe de tudo. Geralmente o macho vai cruzar com várias fêmeas, mas existem também espécies que podem apresentar casais monogâmicos, como por exemplo os aligatores do Mississippi. Também nos aligatores do Mississippi uma mesma fêmea pode cruzar com vários machos, ou seja,
Tem tempo ruim para esse bicho? Não tem. Essas espécies todas de crocodilianos, elas estão aí para mostrar que, assim, ó, se tiver que adaptar, a gente adapta. Tiver que ter um parceiro só, a gente tem. Tiver que ter vários, a gente tem também. Não tem problema. O importante é que a gente está aqui, está vivo por milhões de anos, então tá tudo certo. Quanto ao comportamento de cortejo, também vai variar entre as espécies, né? Os aligatores do Mississippi, por exemplo, tem um cortejo bem elaborado, o macho faz exibições de natação, faz tipo umas danças, outras espécies, tipo, cantam, né? Eles não têm cordas vocais, mas eles emitem bastante som por vibração, então eles fazem os sons, aqueles sons, né, bem assustadores até para nós humanos. Quando a fêmea vai colocar os ovos, ela, dependendo da espécie, pode fazer um ninho na terra, com gravetos, com folhas, até em locais que infelizmente são poluídos, ela pode até usar lixo para fazer o ninho dela, ou ela pode, por exemplo, fazer um ninho embaixo de raízes de plantas, por exemplo, no manguezal, que tem um lugar assim embaixo das raízes, né, próximo à água, pode colocar os ovinhos ali escondidos, desde que eles estejam bem camuflados. Ela cuida bem para que eles estejam bem camuflados. Ela vai cuidar, vai ficar ali de olho nesse ninho até eclodirem os ovos, porque o jacarés tem cuidado parental. Esse bicho, ele não cansa de surpreender a gente, né? Então, ela não é como a tartaruga, por exemplo, que é um réptil, né? Que não tem nada de feroz, né? Dessa coisa yang. Já tem um vídeo da tartaruga, inclusive, né? Dessa coisa da ação, dessa coisa do poder. Não é algo ligado à imagem da tartaruga. Mas ela bota os filhos e vai embora. Ela não quer saber de ver os ovinhos, não. Nunca mais, né? A jacaré, não. A jacaré tem esse lado todo feroz e também tem um lado receptivo, amoroso, cuidadoso. É uma mãe muito boa, ela fica lá olhando os ovinhos, assim como em muitos casos de répteis, como por exemplo as tartarugas que eu falei agora, a temperatura do ambiente vai fazer com que nasça mais fêmeas ou mais machos ali, vai mexer na formação do embrião, né? Dependendo da temperatura. Então, você vê, um animal, ele está totalmente ligado ao ambiente, totalmente ligado ao ambiente. O ambiente vai determinar até o sexo desses animais. E nos ovinhos, isso é muito legal, os jacarezinhos, eles já começam a fazer barulho lá dentro, se comunicar antes de sair do ovo. Isso serve para que eles se ouçam e, tipo, todo mundo saia junto, né? O que é melhor, né? Porque aí a mãe vai ver que tá todo mundo saindo junto, ela também vai ouvir esses barulhinhos. E ela consegue proteger eles, né? Porque se fosse sair um de cada vez, fica mais difícil. Muitas mães então vão colocar esses filhotinhos na boca, né? Que é o cuidado que elas têm, e vão levar então esses filhotinhos quando eles nascem já para a água e vai ficar ali junto com eles, né? Cuidando mesmo desses filhotinhos. Às vezes ela leva nas costas. O jacaré de papo amarelo, por exemplo, que tem aqui no Brasil, ele vai cuidar dos filhotinhos até 1 ano de idade. São muito bons pais. Antes de entrar, então, nos mitos e lendas, eu vou contar uma novidade para vocês, que é o novo curso que eu lancei, que é a Jornada dos Animais de Poder. Gente, que eu fiz com muito carinho e que tá muito legal. Então, vão ser 8 etapas desse curso. Cada etapa vai durar no mínimo 1 semana para você fazer ali os exercícios, as meditações, entender sobre aquele animal. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de empoderamento. É um momento que você tira para você se cuidar, para você entrar em contato com conteúdos do seu inconsciente e mudar comportamentos que não são legais mais na sua vida. E com isso a gente vai ter ferramentas como aromaterapia, alquimia na visão da psicologia analítica, na visão de Jung, a da Jornada do Herói, que é a Jornada dos Animais de Poder, ela foi, assim, livremente inspirada na Jornada do Herói também, do simbolismo dos animais de poder, do trabalho com essas representações arquetípicas, o que isso nos traz, né, em termos de que você está trabalhando com uma imagem de um animal, é um símbolo que está no nosso inconsciente coletivo, que é tudo que eu falo aqui para vocês nesses vídeos, só que nessa jornada ele vai ser totalmente voltado para você resolver suas questões que você tem naquele momento. Por exemplo, se você tem alguma frustração na sua vida naquele momento e você não está conseguindo mudar o seu comportamento, o seu pensamento, essa jornada vai te ajudar a fazer isso.
tá legal? E você faz ela no tempo que você quiser. Se você quiser ficar no primeiro exercício uma semana, ou quiser ficar no primeiro exercício um mês, é por você, certo? Então, visitem a página onde está aqui, né, no meu Linktree, para vocês entenderem direitinho. Tem um vídeo explicando como que é a jornada, tá aqui no YouTube, tá nessa página. Vocês vão gostar. Fora isso, tem outros também cursos, né, que é parte de aromaterapia, que é o curso de enferragem caseira, para você aprender a fazer seus próprios perfumes, e o curso também de óleos vegetais para pele. E fora isso, temos as páginas, tá tudo no Linktree também, de venda de arte, dos serviços que a gente oferece aqui na Natureza Simbólica. E se você puder me ajudar, será muito bom para que eu mantenha este canal, porque às vezes realmente não dá para fazer tantos vídeos com tanta frequência como eu gostaria. Então, tem um Apoia-se, curta, compartilhe, comente, passe para as pessoas que vocês gostam, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, certo? Bem, vamos aos mitos, então. Vamos começar pelo Egito. No Egito, a gente vai ver o crocodilo do Nilo, tá? Como um animal que tem grande importância para essa sociedade, porque ele é um animal que foi muito abundante no Vale do Nilo, desde épocas pré-históricas até o século XIX, mais ou menos. Depois começou uma ocupação humana muito grande, né? Esses animais foram caçados, etc. Infelizmente, hoje tem bem poucos, mas eram realmente muito abundantes. E o grande terror do Nilo eram os crocodilos e os hipopótamos, que hoje também, né, estão quase aí inexistentes. Nessa região, né? Então, essa questão selvagem, essa questão do perigo e essa questão de ser algo muito poderoso, um animal muito poderoso, ela foi traduzida nos mitos egípcios, na religião egípcia, e também foi uma preocupação de dia a dia das pessoas, tanto que a gente tem muitas representações, desde tumbas ali do Velho Império, né, ou seja, coisas muito antigas, de crocodilos capturando o gado das pessoas, que realmente acontecia, ou mesmo capturando pessoas, né, que estão lá de bobeira no Nilo. E a gente vai ver, durante toda a história do Egito, que é uma história bem longa, de 5.000 anos, uma série, por exemplo, de papiros mágicos, de encantamentos, que protegem contra o ataque desses animais, porque era realmente uma preocupação diária, né, de pessoas que criavam animais ali, que trabalhavam próximo ao rio. Inclusive, no Livro dos Mortos, né, que é um livro que no Novo Império se tornou muito importante, que é um livro que as pessoas, elas levavam para a tumba com todas as instruções do que elas tinham que fazer para passar pelo inframundo e passar pelo julgamento dessa alma e depois viver no paraíso egípcio. No Livro dos Mortos tem encantamentos para que essa alma, durante essa viagem perigosa que ela está fazendo para o inframundo, antes dela chegar lá no julgamento das almas, para que ela não seja atacada por crocodilos que também estão ali, né? E tem várias entidades com cabeça de crocodilo, corpo de crocodilo, que são entidades menores, né? Que estão guardando as portas, os portais, né, desse inframundo pelo qual essa pessoa vai passar, que ela precisa ter lá todos os encantamentos certinhos para passar, precisa conhecer o nome de todas as entidades. Algumas dessas entidades têm características de crocodilo, justamente porque elas são entidades poderosas, entidades perigosas, né, estão ali na noite, e a pessoa precisa conhecer, precisa mostrar que ela respeita aquelas entidades para poder passar ali, né. A divindade Sobek é uma divindade que pode ser representada como um crocodilo ou como um homem com cabeça de crocodilo. É uma divindade muito antiga, ela já era adorada desde o Velho Império, o Antigo Império, que são os primeiros faraós do Egito, né? O Egito tem uma história de 5.000 anos, então é bastante coisa. Desde essa época, a gente já vê em alguns textos a associação de Sobek com o próprio faraó, mas foi a partir de uma época que a gente chama de Médio Império que ele ganhou bastante proeminência, porque ele começa a ser bem associado a Horus, que é a divindade Falcão, que é a divindade que é, assim, mais associada ao faraó, né? O faraó senta no trono de Horus, certo? Então, o faraó é um Horus na Terra, né? O Horus é uma divindade solar.
e que é filho de Osíris, mas que também, né, metaforicamente, é filho do próprio Sol, representa isso. E um pouquinho mais para frente no Novo Império, ele passa a ser mais associado ainda ao próprio deus Ra, o rei, que é o deus Sol. Então, essa característica solar de Sobek fica ainda mais forte e mais evidente, né? Então, ele é, sim, totalmente ligado ao faraó. Tem templos só para ele, muito importantes, como, por exemplo, em Faio, Konombo. É uma divindade que vai ser bastante importante até épocas romanas, então ele vai durar desde o início ali da sociedade egípcia até o fim, né, ali do que a gente considera a época romana, né, dessa sociedade que já depois se transforma bastante. Os romanos, inclusive, eles não se conformavam com isso, porque não tinha crocodilo em Roma, certo? Nem na Grécia. Então, para eles, era, sim, um animal já meio fantástico, né? Aquela coisa de que animal de terras distantes, né? Não era uma coisa que se via sempre. E quando os gregos e depois os romanos chegaram no Egito, né? Conquistaram o Egito, desde a época lá de Alexandre, eles encontraram os templos, né? De Sobek, e nesses templos os sacerdotes criavam crocodilos, né? A gente pode achar isso até estranho, mas tem até gente no Brasil que cria crocodilo, né? Então eram pets neles, né? Pets ali do templo, criavam muito bem, inclusive colocavam até brincos nos crocodilos. Então não me pergunte como é que eles faziam isso, mas faziam. E além de ter toda aquela questão de você mumificar crocodilos, né? Que era uma honra, tal, fazer oferendas para o deus e tudo mais, né? Tinham os crocodilos vivos. Então, em muitos textos gregos e romanos, a gente vê as pessoas dizendo, olha, se você for ao Egito, né, não deixe de visitar estes templos, porque para eles era uma coisa incrível, né, era uma curiosidade, era algo que era fascinante, né, um animal tão feroz, tão diferente, ali as pessoas criando esses animais, né. Então, no Egito, a gente vai ver sempre essa questão do crocodilo como algo ligado ao poder, e se ele é algo ligado ao poder e ligado ao faraó, ele tem também o poder de afastar aquilo que é ruim, né? Você vai mexer com o crocodilo? Não vai. Então, muitas casas colocavam imagens de crocodilo em cima da porta. Isso, inclusive, tive acesso a um estudo que disse que até hoje é possível em alguns lugares ver crocodilos em cima de portas no Egito. Isso vem dessa época, como essa divindade protetora mesmo, né? Então, sempre a gente vai ver essa dicotomia. Embora a gente tenha papiros mágicos que vão servir para proteger as pessoas do crocodilo, porque ele pode ser perigoso, a gente também vai ver imagens do crocodilo em cima das portas das pessoas para proteger as pessoas do mal. Além do Sobek e dessas outras divindades menores aí do mundo, do inframundo que eu citei para vocês, que tem características de crocodilo, a gente também pode citar um ser que se chama Amit. Eu falo Amit, mas eu fui para o Egito. E o meu guia, o Mohammed, que era egípcio, quando eu estava falando, olha o Amit que eu vi numa tumba que estava, ele falou, o quê? Eu falei, o Amit. Aí ele falou, não é assim, não, esse aí é o Bumbo. Eu não lembro como é que ele pronunciou, tá? Mas, enfim, eu não falo árabe, tá bom? Ele com certeza tá muito mais certo do que eu, mas aqui a gente vai chamar de Amit. E ele é uma entidade que, assim, falei para vocês, quando você morre, o que acontece? Sua alma precisa passar pelo inframundo, que é o mesmo caminho que passa o sol à noite, porque o sol morre toda noite, renasce todo dia. Esse inframundo é cheio de perigos, então você vai lá com o seu livro dos mortos, com todos os encantamentos, vai passando por todas as portas, por todos os perigos, né? Até chegar na sala do julgamento. Quando você chega na sala do julgamento, tem uma balança. Você vai colocar o seu coração nessa balança, e essa balança, de um lado vai ter o seu coração, do outro lado vai ter a pena de Maat, que é a deusa da justiça, de tudo que é certo, da harmonia, do equilíbrio. Se o seu coração for mais pesado que a pena, você não vai para o paraíso. Se o seu coração for tão pesado quanto a pena ou mais leve que a pena, ok,
você vai passar pelo paraíso, você vai para o paraíso. E aí você tem um monte de deuses, você vai dizer para todos esses deuses, olha, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu fui uma pessoa justa, não sei o que, você passa ali pelo julgamento, além dessa balança. Mas vamos supor que você teve seu coração mais pesado que a pena. Aí você vai encontrar essa figura, o Amit, que é parte crocodilo, parte leão, parte hipopótamo, e que vai devorar o seu coração. E, por consequência, você também. E aí você vai passar por uma coisa que se chama segunda morte. Sim, porque não basta você já ter morrido. Você vai ser aniquilado da existência. Então, não é legal você encontrar o Amit, tá bom? Não é. Mas o que a gente entende disso, né? Realmente esse lado terrível do crocodilo, ele tem os dois lados. Ele tem um lado que ele vai te proteger, como Deus Sobek, vai proteger sua casa, vai proteger contra doenças, vai proteger contra inimigos, vai proteger o próprio faraó, vai ser solar, né? Como Deus Horus. Mas ele também vai ter essa parte meio Set dele, né? Que é esse Deus mais negativo que eu falei pra vocês. E essa partezinha que ele só vai te aniquilar pra sempre, mas tudo bem. Além do Egito, muitas sociedades na África têm mitos e lendas com crocodilos, porque são animais abundantes, né, nesse continente. Então, principalmente entre sociedades Banto, por exemplo, que são sociedades que, infelizmente, foram trazidas para o Brasil, né, naquela época terrível da escravidão, tem uma relação muito importante com esses animais. Muitos clãs consideram o crocodilo como animal de totem. Tem vários mitos, né, do porquê que isso acontece. Por exemplo, de que o crocodilo ele protegeu esse clã em algum momento de ataques. Outros dizem que pessoas desse clã têm uma relação importante com os crocodilos, que os crocodilos podem ser até pets deles, né? No Zimbábue, por exemplo, existem culturas que dizem que o crocodilo, ele é uma entidade que, nascendo das águas, é uma entidade primordial, né, que está ligado às cosmogonias, então, realmente é bastante importante. Existem também questões xamânicas ligadas ao crocodilo nessas sociedades, né, de xamãs que teriam poder sobre os crocodilos, né, que fariam que os crocodilos pudessem atacar pessoas ou proteger outras pessoas. Em muitas culturas da África Ocidental, existem divindades da água que são relacionadas ao crocodilo, né, que são divindades que são capazes que moram em rios, em lagos, em fontes, e que são capazes de fazer com que as pessoas digam a verdade, que veem a verdade dentro das pessoas, elas trazem a verdade para fora, né. E é dito, né, que a partir ali do século XV, XVI, houve uma hibridização, vamos dizer assim, entre as sereias dos portugueses, dos espanhóis, dos colonizadores europeus, com estas entidades, o que, por exemplo, originou uma divindade que se chama Mamavata ou Mamivata, que seria assim, como se fosse uma sereia que anda com dois crocodilos e tal, que seria meio que uma amálgama dessa ideia. Por estar ligado à água e fazer com que a verdade saia das pessoas, a gente entende, né? Mais uma vez, essa questão das águas serem ligadas às emoções e serem ligadas ao inconsciente, então é como se esse animal trouxesse ali do inconsciente para fora, para a luz, porque também é um animal que mora na luz, né? A verdade das pessoas, o que é bastante interessante. Em épocas medievais, os crocodilos aparecem nos bestiários, né, que são aqueles livros destinados a explicar os animais do mundo, né, mas que, claro, não tinha só animais que existiam, tinha unicórnio, tinha dragão, tinha a hidra, que a gente já vai falar sobre ela, e é claro que as pessoas que moravam na Europa, que faziam esses bestiários, muitas delas nunca tinham visto um crocodilo, e muito menos os outros animais. Então, os crocodilos eram daquele jeito medieval de ser, né? Desenhados de tudo quanto é maneira, com focinho, com pata, né? Parecendo cavalo, parecendo cachorro, enfim, tudo quanto é coisa. E, curiosamente, para eles, o crocodilo era inimigo mortal da hidra. O que é uma hidra? Um mal que não existe, mas que para eles existia, que era uma espécie de serpente que vivia no Nilo
e que quando o jacaré estava com a boca aberta na terra, porque os jacarés fazem isso, né? Eles ficam com a boca aberta na terra justamente para refrescar, né? Eles deixam a boca aberta para refrescar por dentro, tal, para refrescar o corpo, né? Porque é muito quente e tal. Então eles ficam com a boca aberta na sombrinha, e aí na cabeça dos medievais saiu uma hidra da água, entrava dentro dessa boca, entrava dentro do corpo do jacaré e matava o jacaré por dentro, então eles eram assim inimigos mortais. E é claro também que quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, eles viram também esses animais e comentaram bastante sobre a existência de muitos jacarés na Amazônia, na área ali de Solimões, né? E fizeram as descrições mais doidas possíveis também. É também dessa época que se tornou ainda mais popular a ideia dos gregos e dos romanos de que os jacarés e os crocodilos, quando eles comiam as presas, eles choravam. Então é daí que vem lágrimas de crocodilo. Inclusive, até mesmo Shakespeare chegou a escrever sobre as lágrimas de crocodilo. Na região da Índia, do Paquistão, antes da gente ter o desenvolvimento da religião, do hinduísmo, a gente tinha sociedades ali, na Idade do Bronze, que são sociedades que a gente chama de sociedades do Vale do Indo. Essas sociedades, então, elas vão ter uma expressão religiosa que depois vai se desenvolver até chegar no hinduísmo. E havia uma divindade ali, que é muito interessante, que é a divindade crocodilo, que é uma divindade que também tem chifres de outros animais, é uma divindade que tem partes humanas também, e que é uma divindade que é chamada pelos estudiosos de mestre dos animais. Uma divindade importante, proeminente, e que é interessante porque ela tem justamente partes dela que fazem a gente perceber que ela é inspirada no gavial, que é aquele jacaré esquisito que eu falei para vocês, né, que tem o focinho bem fininho. Para você ver, ele foi também uma divindade importante, muito importante para essas sociedades. Aqui nas Américas, é claro que os crocodilianos foram muito importantes, né, porque eles são bastante abundantes aqui, tanto na América do Sul, quanto na Central, quanto no Norte, né? Então a gente vai ver muitas sociedades com mitos e lendas sobre esses animais. E nas sociedades maia, sociedades astecas, sociedades ali da Mesoamérica, a gente vai ver divindades também que são parte crocodilo, parte jacaré, né? E parte humana. A divindade Cipátli é uma divindade asteca. Havia uma crença de que ela trazia chuvas e os ventos, que as chuvas e os ventos elas vinham de uma grande boca na terra, que era a boca de Cipátli aberta, né? Então, claro, um animal que é ligado tanto à terra quanto à água faz todo sentido, né? Essa mitologia. Ela cuidava das colheitas, trazia muita abundância, era uma divindade feminina, tinha um par, né? Um marido, que seria o Oxomococo. Tá difícil. Oxomoco. Então, Cipátli. E, gente, eu fiz o meu doutorado com culturas dos Estados Unidos e também da Mesoamérica. E eu aprendi a falar alguns nomes, mas é bem complicadinho os nomes da Mesoamérica, viu? Mas, enfim, a Cipátli e o Oxomoco seriam, muitas vezes, em muitos mitos, como se fosse o Adão e Eva das sociedades aztecas, né? Então, é bem importante que tem uma entidade jacaré ali, né? Cipátli também representava o primeiro dia do calendário azteca Tonalpauatli. Os povos da Mesoamérica eram muito ligados ao calendário, tinham os melhores calendários dentre os calendários que já foram criados por toda a humanidade, eles tinham muito conhecimento astronômico. Então, eles faziam muitas festividades ligadas a cada dia tinha um deus, tinha um nome específico, né? E justamente essa divindade era do primeiro dia, então ela significava muita coisa. Ela também significava o crocodilo divino,
que sobreviveu à enchente e se salvou em uma espécie de canoa e sozinho repopulou a terra. Então, bem importante, né, o crocodilo jacaré aqui para eles. Eu falei do calendário asteca, mas tinha também o calendário maia, né, que é outra sociedade, e o dia de Cipacli, para os maia, era denominado Imax, né, mas eles tinham uma divindade que era parecida com Cipacli, né, tem ali bastante semelhança, que era uma divindade que vivia embaixo da terra e que causava terremotos. Era uma divindade muito, muito poderosa também, muito importante. Muitas sociedades da Mesoamérica tinham um jogo de bola, que não era um esporte, era um jogo cerimonial, feito em uma quadra, no qual jogadores muito importantes, né, guerreiros se enfrentavam, tinham que passar uma bola de borracha, que eles faziam, né, bola de borracha, tinha borracha, né, árvores de borracha na época eles sabiam fazer, assim como hoje a gente faz aqui de látex também. Então eles faziam essa bola e tinham que passar por um aro super pequeno, a quadra gigantesca, eles não podiam jogar essa bola nem com as mãos, nem com os pés, tinha que ser só com as partes do corpo batendo a bola, que é um jogo super difícil. Mas enfim, que sempre terminava em sacrifício para os deuses e tudo mais, e que era uma representação do que teria ocorrido no início dos tempos, né? Porque os mesoamericanos, eles fazem sacrifícios, dão sangue para os deuses, porque os deuses deram sangue para a humanidade, eles entendem dessa forma. Para que a humanidade pudesse existir, os deuses fizeram sacrifícios para a humanidade, então agora eles fazem sacrifícios para os deuses. De acordo com muitos estudiosos, o jogo de bola é também uma maneira das pessoas acessarem o inframundo. Porque, claro, vai haver um sacrifício, né? E quando uma pessoa deixa de existir na Mesoamérica, ela vai possivelmente para o inframundo, né? Enfim, existem várias camadas de locais para onde essa pessoa pode ir, dependendo da sociedade, né? Mas de 9 locais ou vários outros locais, é mais ou menos parecido, vou fazer uma comparação bem esdrúxula, tá? Mas que nem, por exemplo, os espíritas acreditam no umbral, que tem vários umbrais, zonas infernais, que tem os astrais superiores, muitas sociedades americanas tinham isso também, mesoamericanas. E, então, era uma maneira de se também acessar esses inframundos de alguma forma. E esses inframundos estão muito ligados às águas. Na Mesoamérica, em muitas regiões, existem, por exemplo, locais de águas subterrâneas, que são chamados cenotes. Os cenotes, eles são muito famosos, por exemplo, na região de Cancún, assim, que são verdadeiros buracos no chão, enormes, nos quais você vê que tem água embaixo, né? Então, são rios subterrâneos que eles têm. E, claro, o crocodilo é uma divindade ligada à água, né? Inclusive ligada à terra também, né? Para os astecas era da onde saíam os vapores que fariam as chuvas, que saíam os ventos, que trariam mais chuvas ainda, mais nuvens. Então, é uma divindade que lida tanto com a morte, né? Com essa questão do que está ali no inframundo, e é também aquela que traz a vida. Diz que a entidade Imix, né, que é aquela que para os maia é equivalente a Cipacli, que é o primeiro dia do calendário, é essa entidade crocodilo, que representa não só o primeiro dia do calendário, mas o primeiro dia da Terra, o primeiro dia de toda a vida. Então, esses sacerdotes que estão ligados a essa questão do jogo de bola, que estão celebrando esse acesso ao inframundo, estão também celebrando, de alguma forma, o começo de tudo, porque o jogo de bola ele também tem essa representação, né, dos primeiros sacrifícios que foram feitos pela humanidade. Então, se diz que o Cipacli, ou Imix, é o primeiro dia do calendário, porque no momento da criação, ele representa a volta das entidades primevas à Terra, representando o começo de uma nova era, quando a Terra é nascida e dessa emergência tudo começa. Então, realmente são povos que viram essa questão dicotômica do crocodilo, né? Sol, noite, terra, água, poder, paciência, né? Daquela coisa de você ser tão forte, tão poderoso que você pode a qualquer momento atacar, mas você espera o momento certo.
Então, esse yin e yang foi muito bem traduzido por essas culturas mesoamericanas na figura do crocodilo. É claro que aqui no Brasil a gente vai ter lendas como jacarés, né? Eram animais que eram muito mais abundantes antigamente, inclusive, do que são hoje, né? Eu falei para vocês que os cronistas do século XVI e XVII enfatizavam a quantidade de jacarés que eles encontravam, né? Hoje não são mais tão abundantes em algumas regiões, né? Mas a gente vai ver essa relação também bastante parecida com o que ocorria na Mesoamérica, do jacaré ser uma entidade que mora embaixo da terra. Em várias sociedades a gente vai ver isso, né? Sociedades da Amazônia, por exemplo, que vão dizer que embaixo da terra tem um grande jacaré que sustenta toda a terra, e quando ele se mexe, acontecem os terremotos, né? Porque tem tremor de terra no Brasil, tá? Não é tão comum, mas tem também, e os indígenas relatam isso. E vou terminar aqui com a famosa cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. A figura da cuca é uma figura folclórica que foi trazida aqui para o Brasil pelos portugueses, mas que no começo era uma bruxa, né? Uma espécie de bicho-papão, assim, homem do saco, coisa assim, que aterrorizava as crianças, que raptava as crianças, essas coisas que esses monstros de infância fazem. Mas o Monteiro Lobato, ele popularizou a cuca como um jacaré enorme. E eu acho que muita gente conhece a cuca porque ela foi alvo de muitas produções televisivas, né? Passou várias vezes, em várias gerações conhecem o Sítio do Pica-Pau Amarelo por causa disso, né? Não só por causa dos livros. E eu tenho a confessar para vocês que eu morria de medo da cuca, que a cuca é um dos meus monstros de infância. E quando eu vi a cuca na televisão, e hoje eu vejo que ela era toda fofa, né? Ela não tinha nada de aterrorizador, assim, na televisão, né? Mas eu morria de medo da cuca. A ideia dela ser um jacaré faz todo sentido, né? Porque escolher alguém para aterrorizar alguém, o jacaré é uma boa escolha. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, comentar e aproveitem a Jornada dos Animais de Poder, que é transformadora e eu garanto que vocês vão gostar, tá bom? Até mais!